Boa tarde a todos e bem-vindos ao terceiro webinar sobre Vibe Coding ou como criar soluções tecnológicas sem programar. O webinar de hoje nós dedicamos aos desafios das áreas de contabilidade, tanto das empresas que prestam serviços de contabilidade, como aos departamentos de contabilidade interna de organizações de média e de grande dimensão. A webinar é gratuito, portanto tem que ter publicidade associada. Sobre nós, sobre a Mars Shot, o meu nome é Hugo de Souza, sou fundador da Mars Shot. Nós somos uma equipa de engenheiros de produto, engenheiro de software, e criamos software até 10 vezes mais rápido com recurso à inteligência artificial. O termo que recentemente surgiu para quem usa IA para gerar código-fonte ou para quem usa IA para desenvolver software é o Vibe Coding, e acreditamos que somos a primeira empresa fundada em Portugal para fazer Vibe Coding, para acelerar o desenvolvimento de software junto às organizações. Porquê é que achamos que isto é uma necessidade? Porque a maior parte dos projetos de tecnologias de informação e desenvolvimento em particular, ou adoção de plataformas, falham. Estes relatórios não são recentes. Eu recordo-me há 20 anos, quando tirei uma pós-graduação em sistemas de informação, já li as estatísticas sobre os projetos de tecnologia em que falham no âmbito, ou no custo, ou em qualquer outra variável que seja relevante para o sucesso do projeto. O mais recente insucesso está nas notícias, e tem vindo a ser caso de estudo em várias universidades, um projeto em que a Lidl cancelou um rollout de SAP, e estamos a falar de um rombo financeiro na casa dos 500 milhões de euros. Porque é que isto tipicamente acontece? Porque quando estamos a falar em projetos desenvolvidos em cascata, portanto, muito tempo para análise de requisitos, planeamento, depois meses para execução, uma entrega no final. Entretanto, ou no decorrer do projeto, a legislação já mudou, o sistema geopolítico, como sabemos, está cada vez mais instável, como eu costumo dizer, com o Trump a colocar novas tarifas, com conflitos israelo-árabe, ou por vários polos árabes na zona de Israel a entrarem em ebulição com o impacto da matéria-prima, nos preços. Portanto, o mundo está a mudar a uma velocidade incrível, e os projetos de tecnologias de informação, em muitos casos, ainda são desenvolvidos num modelo em cascata, e no final é um insucesso para todos, para quem utiliza os sistemas, para quem é o cliente desses sistemas, e em particular para a organização que está a pagar por uma plataforma que se calhar não cumpre, apesar do custo excessivo ou elevado que ela teve. Portanto, o que nós acreditamos são projetos de curtíssima duração, tirando partido da IA. No caso da Marshot, nós fazemos projetos em 10 dias, podemos é fazer vários projetos de 10 em 10 dias, mas de facto, e estou a usar aqui este banner gerado em inteligência artificial há alguns minutos atrás: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Isto é uma frase que os portugueses conhecem bem, porque no geral estamos todos tão mal habituados aos projetos de software que são longos e não entregam, que é natural que a desconfiança surja quando uma empresa se apresenta como algo de próxima geração ou de algo revolucionário em termos de consultoria, entregando em 10 dias e não em 10 meses, como eu costumo dizer. Nesse sentido, nós temos estado a fazer um esforço muito grande a divulgar os casos de sucesso que nós já tivemos. Os mídia estão-nos a ajudar também a educar o mercado, no sentido de explicar ao mercado que existem novas formas. Surgimos recentemente no TechSap, a página de referência em termos de tecnologia em Portugal. O E-Contas também nos deu bastante visibilidade nos últimos dias, com alguns casos de sucesso. Tive a oportunidade de partilhar com a jornalista Rita Atalaia, e apareceremos também agora em outros mídias nos próximos dias, também no sentido de educar o mercado, que é o que estamos a fazer aqui, para estas novas formas de desenvolver software, porque ainda existe muito desconhecimento do lado dos decisores. Temos também um canal de YouTube. Se forem ao YouTube e procurarem por Marshot Redefining Limits, encontrarão os webinars anteriores. O primeiro dedicámos em profundidade ao que é o vibe coding e porque é que vai mudar, no geral, a transformação digital nas organizações, que em muitos casos ainda é gerida com métodos com mais de 100 anos, e isso não pode acontecer. E dedicámos também um tema aos recursos humanos, que, a meu ver, a par com a contabilidade, são áreas que ainda têm atividades bastante manuais, bastante repetitivas e com elevado desperdício. Para terminar aqui o capítulo inicial de educação do mercado para o tema do desenvolvimento rápido com IA, nós criámos também duas academias recentemente, uma academia dedicada a líderes que querem liderar, permita uma redundância, o tema da transformação digital
com métodos atuais. A primeira academia encheu. Fizemos o nosso escritório no AI Hub em Alvalade e lançámos outra academia não apenas para gestores, para líderes, mas para todos, em que basicamente durante 2 dias de forma ultra intensiva ensinámos pessoas sem qualquer conhecimento de programação a desenvolver automações, a desenvolver software, integrações da aplicação A com a aplicação B com a aplicação C. E foi extraordinário porque eu recordo-me de uma diretora de recursos humanos que nem acreditava que há muito pouco tempo, partilhou connosco, tinha conseguido fazer uma aplicação funcional. Tivemos participantes de empresas de renome, como a Critical TechWorks, da BMW Group, a Fintech House, que acaba por ser o web de inovação da banca, trouxe também 4 participantes. E ontem fizemos a entrega de cerca de 35 diplomas destes primeiros participantes dos primeiros inovadores ou corajosos inovadores que querem abraçar uma forma melhor, mais acelerada de efetuar a transformação digital com sucesso. Porque é que começou a Mars Shop? Porque há cerca de 3 anos atrás eu lancei um projeto de voluntariado 2 dias após o início do conflito Rússia-Ucrânia, em conjunto com mais 300 voluntários. Nós, em 2 dias, conseguimos desenvolver uma plataforma de apoio aos refugiados. Uma plataforma que juntava quem tinha, por exemplo, um quarto para oferecer a quem precisava desse quarto. Ora, quem já passou por um projeto de desenvolvimento de software sabe que fazer uma plataforma destas ou um Airbnb para refugiados não demora 48 horas. A maior parte das organizações demora 2, 3 dias só para aprovar a compra de um lápis ou de algo de economato extremamente simples. Em 2 dias lançámos uma primeira versão da plataforma, lançámos um contact center, tivemos apoio do Presidente da República. Eu acho que também não acreditou que fosse possível a fazer algo tão complexo em tão pouco tempo, mas foi porque usámos métodos novos e também tecnologias de desenvolvimento muito rápido. Eu tenho dito a alguns clientes e até a jornalistas que este projeto, feito hoje com o estado da arte da inteligência artificial, em vez de ter demorado 2 dias a ficar live, a ficar no ar, teria demorado cerca de 2 horas. Portanto, eu pensei, por que não criar uma empresa que de facto resolve problemas das organizações de forma simples, de forma rápida e muito mais economicamente, e assim surge a Marshot. Surgiu também, talvez por coincidência, surgiram os primeiros projetos nas empresas e surgiram na área da contabilidade. E aí também nos temos focado, talvez porque, como eu disse, são áreas com bastante trabalho repetitivos, bastante trabalho manual, com prazos muito apertados, com legislação sempre a alterar, fazendo com que não sobre muito tempo à contabilidade para pensar em termos como a digitalização e como a transformação digital. O que é que temos feito? Temos feito agentes ou robôs ou processos de transformação digital que visam automatizar, por exemplo, reconciliações bancárias, introdução e recolha de dados, por exemplo, do ERP interno e colocação automática nos portais da Autoridade Tributária, é a fatura, em alguns casos também na Segurança Social. Temos feito também trabalhos de redução agora fora da contabilidade, do tempo de check-in de utentes numa das maiores clínicas deste país, digitalizando o processo de análise da prescrição do médico e através de tecnologias avançadas de OCR, ou de reconhecimento de caracteres, mas neste caso com base em IA, por uma fração do preço dos típicos fornecedores nesta área, nós conseguimos fazer o reconhecimento do que vem em papel e introduzir esses dados diretamente nos sistemas existentes. Que antes da nossa intervenção, esses dados eram basicamente copiados e colados com uma pessoa que olhava para o papel, tirava os dados e introduzia no sistema. E eu acho que ninguém fica contente por ter um trabalho de copy-paste diário de segunda a sexta-feira, e se calhar por causa disso é que as pessoas estão sempre a pensar quando é que é sexta, como eu costumo dizer. Tínhamos mais histórias para contar, vou fazer aqui um fast forward para entrarmos no tema da contabilidade. Workflows de digitalização feitos também em muitíssimo pouco tempo. Do lado do empreendedorismo, temos também um projeto com um empreendedor que tem uma ideia em larga escala e pediu-nos para construir um protótipo, uma plataforma digital em muito pouco tempo, para de seguida apresentar numa ronda a investidores e conseguir passar à próxima fase. Consolidação de folhas de Excel ou eliminação de dezenas de folhas de Excel, criando um sistema de informação muito mais prático, muito mais funcional, muito mais disponível em qualquer dispositivo e que poupe várias horas de trabalho aos funcionários. Por que é que a nossa forma de trabalhar é diferente? Ora, se até há pouco tempo a maior parte dos projetos era feita aos poucos, no fundo eu compunha o que eu queria fazer em pequenas atividades e ia fazendo ao longo do tempo, e só por milagre é que eu acertava que de facto era isto que as pessoas queriam.
Mais recentemente, com os métodos Agile, já houve aqui alguma evolução, porque nós íamos prototipando versões, por exemplo, neste caso seria um desafio de mobilidade, e teríamos aqui vários dispositivos de mobilidade até acertarmos qual era o dispositivo certo. Nós hoje em dia começamos ao contrário. Nós, na MarShot, através da IA para o desenvolvimento de software, nós construímos em minutos o protótipo, e é isso que vamos fazer aqui hoje. Com base num briefing, nós vamos construir uma app funcional, e a partir daqui podemos perguntar ao cliente se o cliente concorda com 100% do que lá está, o que raramente acontece, ou se quer fazer ligeiras alterações, porque no geral, com um briefing bem feito, e tipicamente os clientes sabem o que é que querem quando têm alguém a fazer as perguntas certas, e eu acho que é aí que nós também entramos para deixar o cliente desconfortável e para o desafiar para fazer a verdadeira transformação digital e não apenas informatizar aquilo que já está mal feito. Por se eu informatizo um processo que já está mal feito, eu faço mal mais depressa. Portanto, na era do IA, eu posso prototipar de forma instantânea, posso obter feedback ou reações instantâneas, por exemplo, dos meus colegas da contabilidade ou dos clientes internos ou externos da contabilidade, posso mandar para o lixo o protótipo que custou meia dúzia de minutos, ou posso adaptá-lo às necessidades da minha equipa. Portanto, o que é isto do vibe coding? É um termo inventado, salvo erro, em março deste ano pelo diretor de inteligência artificial da Tesla, e é o uso de LLMs ou Large Language Models para o desenvolvimento de software usando linguagem natural. E é isso que nós vamos fazer aqui em breve. Passando agora aqui para o vertical contabilidade, eu costumo fazer estas perguntas em live no chat GPT, já vamos passar para lá, mas desta vez fiz um screenshot também para nos poupar aqui algum tempo. E eu gosto de inovar de fora para dentro e de dentro para fora e recolher percepções antes de construir uma solução. E a primeira pergunta que eu fiz aqui ao nosso amigo e colega ChatGPT foi quais é que são as 5 maiores queixas dos colaboradores no departamento de contabilidade de uma organização de média dimensão. Como sabemos, Portugal são basicamente P's e M's, pequenas e médias empresas, e as maiores críticas que naturalmente estão na internet são a sobrecarga de trabalho, por causa dos picos de atividade. É muito comum, por exemplo, o fecho. Agora estamos em fecho, não conseguimos fazer mais nada porque estamos em fecho. Falta de recursos, nunca há recursos suficientes para dar a resposta aos temas da legislação e às obrigatoriedades legais. Processos manuais ineficientes. Portanto, em 2025, tendo em consideração que os departamentos de informática até surgiram em primeiro lugar nos anos 80 na área financeira, tipicamente o diretor financeiro tinha debaixo de si as áreas de suporte, ainda tem em muitos casos, e a informática fazia parte dessas áreas de suporte e nas organizações foram as primeiras áreas a serem informatizadas. Mas parece que dos anos 80 até agora, de facto, não evoluiu muita coisa em termos de tecnologia de contabilidade, porque ainda há muitas pessoas nesta área a trabalhar com base em Excel, falta de automatização e muito retrabalho ou rework frequente. Copy-paste, pequenas afinações aqui e ali, tirar dados de um sistema para trabalhar, para construir relatórios à mão. Saberão certamente melhor que eu se tiverem aqui profissionais de contabilidade. Falta de reconhecimento, trabalho invisível, pouco valorizado pela gestão, comunicação deficiente com outras áreas, atualização constante de normas e legislação. É um desafio, de facto, em Portugal. Outra perspectiva é, vamos sair da contabilidade agora, porque a contabilidade serve a alguém, serve à administração, serve às áreas de negócio, serve a um cliente externo, se for um prestador de serviços. Qual é o sentimento que os clientes da contabilidade têm? Demora nas respostas, lentidão no envio dos relatórios. Eu vou dar um exemplo. Haverá certamente 1000 justificações, mas eu, como gestor, não quero saber das justificações. Hoje é dia 8 de julho, eu ainda não tenho os números de fecho da minha empresa. E devia receber de forma automática, devia ter aqui uma notificação no meu telemóvel. Se calhar já há soluções para isso, mas não me está a acontecer com a empresa com quem eu trabalho. Eu já trabalhei com várias, e nenhuma me deu esta informação em tempo útil e de forma transparente e seamless. Demora nas respostas, falta de clareza na comunicação, rigidez excessiva, pouca proatividade, foco excessivo no cumprimento legal. Estas respostas são a ser dadas com base, certamente, em críticas, em reviews que estão na internet, e isto será o resumo daquilo que o ChatGPT encontrou em dados abertos. Então, a pergunta que eu faço é:
porque é que 30, 40 anos depois da introdução de informática nas empresas, em particular na contabilidade, nós estamos na situação atual. E aquilo que o ChatGPT me diz é que muitos ERPs foram configurados para cumprir requisitos legais e não para facilitar o dia a dia dos utilizadores ou apoiar a decisão. Portanto, todas as empresas já têm um ERP, desde um Primavera, um SAP ou algo mais caro e mais, entre aspas, completo, como um SAP, mas pelos vistos ainda há aqui desafios de usabilidade, de experiência ou de foco no utilizador. Resistência à mudança, muitas pessoas que trabalham nestas áreas estão habituadas a métodos manuais ou métodos antigos e têm dificuldade em adotar novas ferramentas e automatizações, falta de integração entre sistemas, ERPs que não comunicam bem com outras plataformas, como o CRM, os recursos humanos. Por exemplo, ainda hoje vimos um caso de uma organização em que os expense report, ou os documentos em que eu relato, eu, colaborador, coloco as minhas despesas, são enviadas para o manager e depois para os recursos humanos e depois dos recursos humanos para a contabilidade efetuar os respectivos lançamentos. Ora, este processo deve ser integrado. Eu devo ter um formulário onde faço upload das minhas despesas com o meu smartphone, e eventualmente se estiver em viagem, então, o meu manager consegue aprovar, consigo ter um dashboard com as despesas por colaborador, despesas por departamento e tudo deverá ser integrado automaticamente e não com seres humanos pelo meio a fazer copy-paste entre sistemas. Outro aspecto de facto é quando compramos um grande pacote de software com 10.000 funcionalidades, há um subaproveitamento. Ou seja, eu sou obrigado a comprar um grande pacote e só preciso de 10 funcionalidades. Vou dar aqui um número certamente reduzido, mas quando compramos um off-the-shelf, um pacote da prateleira, muitas das coisas que lá estão nós não precisamos, porque esses pacotes foram feitos para servir todas as organizações e não a minha organização. Por isso é que eu pago muitas das vezes um licenciamento até excessivo, porque as minhas necessidades são poucas versus o que ali está disponível. E depois, como é óbvio, tecnologia sem estratégia. Portanto, a adoção de novas ferramentas não é acompanhada por uma revisão profunda dos processos ou da cultura organizacional. E é por isso que temos trabalho manual, temos retrabalho, e a expectativa dos clientes das áreas de contabilidade está de acordo com o que nós vimos aqui neste breve resumo feito pelo chat GPT. Um, Impacto económico de tudo isto. Eu fiz também aqui uma estimativa destes problemas, isto é uma simulação, na vossa organização será certamente diferente. Horas perdidas com trabalho manual. Tipicamente, estamos a falar em reconciliações manuais, validações duplicadas, erros, números que não batem certo, e na contabilidade tudo tem que bater certo, como sabemos, lançamento de dados. Portanto, 20% do tempo da equipa de contabilidade, se calhar até é mais, está nestas tarefas manuais e repetitivas. Agora, dependendo do custo de hora de um colaborador, podemos fazer aqui uma simulação do custo que este trabalho repetitivo tem. Como eu costumo dizer a brincar, estamos a roubar trabalho aos robôs. Se de facto é um trabalho repetitivo, devemos colocar num robô, libertando o trabalho dos especialistas em contabilidade com um trabalho mais estratégico, maior proximidade com a administração e com o board. E podia continuar. Portanto, todos os custos com retrabalho e erros, o custo de oportunidade, por eu, o gestor, não conseguir tomar uma decisão estratégica porque não tenho os números em tempo útil ou não tenho o que eu adoraria ter, que seriam recomendações e não apenas os números. Portanto, a parte analítica é que eu acho que é a componente estratégica para um gestor, é a analítica, não propriamente a parte apenas dos dados. Isto depois reflete obviamente, na tomada de decisão em tempo útil, e obviamente do lado dos recursos humanos também baixa de motivação e rotatividade. Portanto, isto somado, estamos a falar em prejuízos muito grandes para as organizações, e obviamente para a economia do país. Desculpem que saí aqui do modo ecrã total. Como é que nós na MarsShot entregamos projetos para resolver este tipo de problema? Disto antes de passarmos aqui à demonstração. Nós fazemos projetos de 2 semanas, ou seja, nós com o cliente temos uma reunião de discovery, de descoberta, em que encontramos uma área para automatizar ou para digitalizar, e em 10 dias fazemos essa automatização, digitalização ou integração, como lhe queiram chamar, libertando o retorno, ou libertando o tempo das pessoas de forma imediata e desta forma financiando a próxima automatização até conseguirmos automatizar toda a área de contabilidade, naquilo que é automatizável, porque há áreas que certamente não são desejáveis ainda que a AI faça a substituição no ser humano. Nós trabalhamos lado a lado com o cliente, não numa lógica de cliente-fornecedor, mas numa ótica de colegas, que estamos com compromisso
em equipa multidisciplinar a resolver o problema. Não desenvolvemos funcionalidades, nós criamos valores. Eu não estou preocupado em fazer 50 relatórios, estou preocupado em fazer o relatório certo. E também aqui achamos que é um fator de diferenciação. Nossos projetos libertam retorno imediato e têm um custo, tipicamente as consultoras não revelam, entre os 6 mil e os 20 mil euros, e que nós próprios também não queremos avançar se não tiver claro qual é o retorno da nossa intervenção, para que não fiquem dúvidas que, de facto, a tecnologia que nós desenvolvemos resolve um problema e liberta retorno líquido de forma imediata. Passando aqui para a demonstração. E se houver alguma dúvida, alguma questão, eu esqueci-me de dizer ao início, estão perfeitamente à vontade para fazer unmute e perguntar. E agora na última fase deste webinar, com base no feedback e nas reclamações que nós vimos aqui na primeira parte, vamos tentar construir aqui uma aplicação em tempo real. Portanto, eu pedi ao ChatGPT para criar, vamos ver aqui a prompt, para criar um protótipo ou para identificar as 10 principais funcionalidades que um novo software deverá ter para dar resposta a estes desafios das áreas de contabilidade. E aquilo que aqui surgiu, e de seguida, se quiserem dar feedback e sugerir outras, por favor, façam unmute e eu faço aqui uma alteração. Sugeriu um painel inteligente de tarefas e prazos, centralizando fechos mensais, conciliações, submissões, um assistente de automação com IA, comunicação integrada com áreas internas, tradução automática de relatórios contabilísticos para a linguagem do negócio, integração com ERP e outras fontes de dados, naturalmente, porque a maior parte das empresas já tem ERPs, alguns com a possibilidade de integração com outras aplicações, as chamadas APIs. Não havendo APIs, também há hipótese de integrar usando outras técnicas como o screen scraping ou exportação manual de ficheiros e integração. Enfim, temos aqui um conjunto de funcionalidades que foram sugeridas aqui pelo nosso colega ChatGPT como críticas para melhorar a eficiência da contabilidade e também a experiência dos clientes da contabilidade. Portanto, e o que eu vou fazer agora, fazendo aqui uma simulação da vida real, vamos supor que vocês querem comprar esta plataforma. Eu vou pedir aqui, faz-me um caderno de encargos com os requisitos funcionais e não funcionais para eu encomendar este desenvolvimento a uma software house, a uma empresa de software. Portanto, eu posso usar, não sei se já usaram o ChatGPT para estas funcionalidades ou não, cada um de nós usa para casos de uso completamente diferentes, e ele sugere aqui uma aplicação chamada Smart Finance Hub, e temos aqui contexto, objetivos do projeto, os requisitos funcionais, o que é que se pretende que esta aplicação faça, e assim que terminar o caderno de encargos, se calhar vamos pedir também para desenhar aqui um ecrã inicial, um mock-up ou um desenho do ecrã inicial desta plataforma. Requisitos não funcionais são aqueles requisitos em termos de performance, em termos de escalabilidade, tipicamente são requisitos mais técnicos. E reparem que até nos sugere o faseamento deste projeto, os critérios de aceitação ou os critérios de sucesso. E vamos fazer aqui duas coisas em simultâneo. Vamos agora fazer uma prompt para colocar estes requisitos noutra IA que irá desenvolver o protótipo enquanto estamos aqui neste webinar. Faz uma prompt o mais detalhada possível para construir um protótipo usando o Lovable. Portanto, nós vamos usar aqui outro sistema de inteligência artificial bastante usado neste momento para a construção de protótipos, que é o Lovable, e estamos a fazer uma injeção de uma prompt do ChatGPT no Lovable. Reparem, no fundo, isto seria um diretor financeiro a dar um briefing a um engenheiro informático sobre o que é que gostaria de ver na sua aplicação. E aqui vemos um engenheiro informático a tomar notas daquilo que o diretor financeiro ou do CFO está a dizer que gostava de ver na sua aplicação. E no fundo isto é um pouco uma simulação também da nossa forma de trabalhar em registro vibe, também partindo do pressuposto que o cliente sabe o que é que quer. Nós tomamos nota, rapidamente conseguimos chegar a um protótipo que será, no fundo,
a segunda fase da nossa conversa com o diretor financeiro. Vamos colocar aqui no Lovable, enquanto que, só um bocadinho. Enquanto que o Lovable funciona, vamos pedir aqui, faz um ecrã inicial mock-up para vermos a plataforma e discutirmos com o CFO. O Lovable está aqui com um problema, deixem-me fazer um refresh. Até agora não tive nenhum problema nestes webinars, mas como eu costumo dizer, se o Bill Gates esteve na apresentação do Windows 95, nós também podemos ter aqui um problema. Vamos lá ver o que é que está a acontecer. Ou essa é a Ok, versão paga já ou é está. gratuita do Level? Esta é a versão paga porque eu já esgotei os créditos. Mas na versão paga, na versão gratuita, vocês podem usar 5 créditos por dia e conseguem fazer este protótipo. Para Ok, quem tem mais ok. conhecimento, nós usamos o Lovable para prototipagem, nós não usamos o Lovable para colocar, para fazer software em produção. Nós depois usamos ferramentas mais de engenharia como o Cursor. Ou seja, se o cliente quiser o seu software em Python ou em C Sharp, na linguagem que já usa, no stack tecnológico do cliente, nós entregamos o software ou o código-fonte para o cliente correr na sua infraestrutura. Isto quer dizer o quê? Não há custos de licenciamento. Portanto, nós fazemos o software, entregamos o código, que integrará com o ecossistema, com as APIs, com a base de dados que o cliente já tem. Portanto, não há necessidade de pagar licenças de Lovable, nem necessidade de pagar licenças de Cursor. Quando temos que integrar com outras aplicações, trabalhamos muito com a plataforma N8N, que no fundo faz a orquestração de processos, ou seja, retira dados do ERP, coloca no portal das finanças, é fatura, segurança social, direta, fazemos aqui a orquestração toda, programamos aqui em mais baixo nível, em código-fonte, e usamos o Lovable na prática para ter um diálogo com o cliente tangível, clicável, para encontrarmos exatamente os requisitos certos que devem ser programados, que é para não haver surpresas no fim. Como sabemos, 2, 3 semanas depois ou 6 meses depois, é que o cliente vê o software e depois diz, epá, não era nada disto. E depois um change request, como sabemos em consultoria tradicional, custa sempre muito dinheiro e demora sempre muito tempo. Eu estou aqui a fazer algum tempo, enquanto o Lovable, muitos de vós certamente já conhecem o programa, e estou a usar o ChatGPT para dar aqui algum avanço. Por exemplo, esqueci-me de dizer que queria ver isto em português e eles estão a apresentar aqui um ecrã em inglês, mas já dá para ter uma noção do que é que seria este nosso ecrã inicial e colocando disponível algo tangível para discussão. Outra ferramenta que nós usamos muito enquanto que o Lovable aqui trabalha e que é mais user-friendly e que alguns de vós, aliás, nós explicámos isto na nossa academia, que alguns de vós podem usar, mesmo sem conhecimentos de programação, é o Zapier ou o Make. Não sei se alguém aqui já usou. Se já usou, por favor, digam. Desculpem o Make. Make. Abrir o Zapier. Bom, não é grave. O que é que faz o Zapier? O Zapier permite que eu basicamente integre, por exemplo, vocês têm uma caixa de correio que recebe faturas de fornecedor, ok? Uma mailbox de faturas de fornecedor. Eu consigo criar uma automação que olha para essa caixa de correio todos os minutos e sempre que entrar um PDF com uma fatura, agarra naquela fatura e coloca no ERP. Ou agarra naquela fatura e coloca numa pasta de fecheiros. Ou agarra naquela fatura e, em função do tipo de fatura, estando as regras já criadas, envia a fatura para um destinatário qualquer. Como é que isto funciona? Basicamente, eu tenho aqui um conjunto de templates já feitos, ou então eu configuro aqui de forma visual todo o workflow. Portanto, eu digo qual é o primeiro passo, qual é que é o segundo passo, ou o trigger, quando é que algo acontece, quando isto acontecer, qual é a ação que eu faço a seguir e qual é a ação que eu faço a seguir, e de forma muito visual eu consigo fazer um fluxo de trabalho, um workflow que integra com aplicações existentes. Tivemos um cliente que queria receber uma notificação no Slack, mas podia ser no Teams. Sempre que entrava alguma fatura de fornecedor, ele queria ter ali uma listagem do que é que estava a acontecer em tempo real. Portanto, são integrações
muito fáceis de fazer para quem não tem conhecimentos. Outra vantagem de usarem o Zapier é que nós aqui temos um conjunto de templates já feitos. Portanto, aqui estão os templates mais populares. Estes ícones significam as integrações entre aplicaçes. Vou dar aqui um exemplo. Se eu procurar por accounting, desculpem, aqui no Start from Scratch, desculpem. Aqui, nos templates, eu tenho templates, por exemplo, para gestão comercial, gestão de vendas, suporte ao cliente, gestão de projetos e posso procurar templates de integração para contabilidade e vão aparecer aqui alguns exemplos já feitos e que podem ser adaptados. Eventualmente, vocês têm um Expense Report em Excel e tudo bem, esse Expense Report é enviado para uma caixa de correio. Podem criar aqui um Zapier ou uma automação que agarra e coloca no ERP, num fluxo de aprovação já existente no ERP. Porque muitas das vezes alterarem o ERP é difícil porque têm que pedir ao parceiro. Se for SAP, sabemos que o custo é bastante elevado, sem pôr em causa a qualidade de uma plataforma como a SAP, mas o Zapier é bastante user-friendly para quem quer investir um bocadinho mais e criar as suas próprias automações. Nós temos aqui o Lovable a trabalhar. Eu vou mostrar alguns exemplos que nós temos feito para alguns clientes, enquanto que o Lovable está a trabalhar. Por exemplo, temos aqui um CFO dashboard. Ora bem, onde é que eu coloquei? Temos aqui, portanto, muitas das vezes temos CFOs a pedir dados e a pedir dados em tempo real. Temos aqui um exemplo de um protótipo que estamos a trabalhar em que o CFO pediu um conjunto de informação e quer obter essa informação do seu telemóvel ou eventualmente num LCD que tenha sempre no seu gabinete, os números gerais, receita, EBITDA, como é que estamos em termos de cash flow, neste caso a minha empresa na indústria automóvel, rentabilidades por segmento, alertas e insights, portanto temos aqui uma componente já mais analítica, que me permite eventualmente ter uma reunião mais informada, como é que estamos de fluxo de caixa, como é que estamos de rentabilidade, como é que estamos de stock, como é que estamos de análise de custos, forecasting e aqui algo que deixamos bastante interessante e hoje é bastante simples de conseguir, com modelos de IA a correr localmente sobre essa decisão por motivos de segurança, nós conseguimos dar um copiloto, ao diretor financeiro, ou à equipa financeira, ou às áreas de negócio, para em linguagem natural fazer perguntas. Como é que estamos em termos de rentabilidade? Porquê? O que é que aconteceu em março para termos um desvio versus o ano homólogo? Porque é que no primeiro trimestre tivemos melhor que no segundo trimestre? Portanto, como este tipo de tecnologia está cada vez mais acessível a um melhor preço, começa a ser mais simples integrá-las com o ecossistema do cliente, não substituindo aquilo que existe, mas rentabilizando as bases de dados existentes e as aplicações existentes no cliente. Ou seja, não vejam isto como um Big Bang, vamos substituir tudo o que a área financeira tem, mas sim como uma ter nos Excel, esses sim nós queremos. Tirando a parte boa do Excel, que é cada um trabalha os dados à sua maneira, ou Power BI, nós queremos substituir o trabalho manual em Excel, e queremos substituir o trabalho com base no Outlook, que ainda há muitas empresas que trabalham com base na troca de e-mails. Eu nem imagino um contabilista com 21 anos achar normal trabalhar com base no e-mail, que é um produto com 40, 50 anos, não é? Quando estamos habituados a fazer coisas no nosso telemóvel por WhatsApp e com apps extremamente funcionais. Se o nosso Lovable ainda está a trabalhar, não sei se querem colocar alguma questão interessante, e parece que vamos ter aqui o protótipo agora a surgir. Isto costuma demorar entre 3 a 5 minutos, que de uma demonstração live é uma eternidade, mas para quem desenvolve software, 3 a 5 minutos é muito pouco tempo. E pronto, temos aqui o nosso protótipo feito em tempo real à vossa frente. E o que é que aqui temos? Temos um dashboard geral, receitas, custos operacionais, margem bruta. Estes requisitos foram desenhados com base no passo anterior, e que identificámos as principais críticas, construímos um caderno de encargos, passámos esse caderno de encargos ao nosso programador de IA, e o nosso programador de IA fez aqui a sua primeira proposta para agora, por exemplo, obter o vosso feedback e adaptarmos aqui em tempo real. Portanto, dashboard geral, uma listagem de tarefas contabilísticas, pedidos de clientes internos, muitas das vezes a gestão de pedidos é feita por e-mail. E o e-mail não é um sistema de gestão de pedidos, é um sistema de troca de mensagens. Temos aqui um assistente de automação com base em IA, sugestões de hoje.
aqui um sistema de workflow onde eu possa aprovar, rejeitar, automações configuradas. E atenção que isto é só um protótipo, portanto aqui já tínhamos uma automação da reconciliação bancária, por exemplo, é possível com um robô abrir a página do home banking ou interagir com APIs que o banco disponibilize para retirar e colocar informação. Tivemos agora um projeto, acho que já referi, com a autoridade tributária, em que basicamente substituímos 5 pessoas por ano a retirar e colocar dados no site da ATI. Por exemplo, documentos que são aqui carregados e não em pastas de terceiros, e temos aqui uma visão centralizada. Mais dashboards financeiros, um bot de atendimento como aquele que mostrei há pouco, mas estava em inglês, e depois aqui uma componente de, de configuração. E agora, se quiséssemos alterar alguma coisa, ou se quiserem, por favor, sugiram, eu coloco aqui o pedido ao nosso programador virtual e eu aposto que convosco que tivéssemos aqui agora 2 horas a afinar este protótipo, nós até hoje é terça-feira, até terça da próxima semana, teríamos aqui uma solução funcional e integrada com o sistema que vocês usam na vossa organização. E este é o fator de diferenciação, é esta informalidade na recolha de requisitos, porque as aplicações de IA dão resposta, mas coloca também aqui um peso na capacidade de engenharia, porque para fazer software com IA é preciso ser um bom engenheiro de software para garantir que cumpre com normas de segurança, de escalabilidade, para que possamos confiar nas aplicações que são feitas em tempo recorde. Portanto, achamos que aquela frase de arranque, quando as moda é demais, o santo desconfia, é perfeitamente normal. Por isso é que temos vindo a fazer estas demonstrações live, que não estão de todo pré-preparadas, como vocês viram, para mostrar o poder da IA, para dar a resposta com um preço completamente acessível àquilo que são as vossas necessidades, acabando com o retrabalho e acabando com estas percepções menos boas que existem ainda das áreas financeiras, que deviam ser assessores da administração a tempo inteiro e não tanto administrativos ou funcionários do Estado, como dizem alguns amigos meus que são até toques nesta área, mas não têm tempo para mais nada, tendo em conta o trabalho manual que fazem nas suas organizações. Não sei se tem alguma questão que queiram colocar, estamos em cima do tempo. A nível de depois de integração com toda a parte do outro, no fundo, dos sistemas do ERP, do PDFs, etc., é algo relativamente simples, relativamente eficaz, é necessário algum tipo de conhecimentos extra, como é que funciona? A integração com PDFs, não sei se percebi a pergunta, Pedro. Sim, ou Pedro, seja, certo? há sistemas que efetivamente dá para fazer tudo automaticamente, pode haver APIs e outro tipo de integrações fáceis. Mas no limite, caso não seja possível a integração com o sistema, é possível colocar, ou seja, esta Sim, aplicação e buscar a informação PDFs. sim. Pode Aliás, ser, PDFs é extremamente simples porque os dados conseguimos retirá-los de forma estruturada. Quando não há APIs, existem outras técnicas. Uma delas é o screen scraping, já é usado há mais de 10 anos. Permite uma linguagem técnica com as soluções de RPA, ou de Robotic Process Automation, já o faziam. Por vezes há fornecedores que não disponibilizam APIs ou disponibilizam diante de um custo adicional. Portanto, vou pôr de outra forma. Desde que a aplicação apareça no ecrã de um utilizador, nós conseguimos retirar lá os dados. Ou vamos diretamente à base de dados. Conseguimos desenvolver uma automação para ir diretamente à base de dados. A API é um interface que encapsula a base de dados. Quando não há APIs, nós vamos direto à fonte, tiramos de lá os dados e colocamos lá os dados. É muito comum quando falamos em RPs fechados ou em SaaS, fazemos o screen scraping. Quando falamos em RPs fechados, mas que estão localmente na organização, tipicamente o administrador de sistemas tem acesso à base de dados e nós conseguimos retirar e colocar os dados. Então eu coloquei a questão ao contrário, que é, deem-nos um desafio. Em 1, 2 horas nós tentamos dar resposta a esse desafio, e até agora temos feito praticamente tudo com sucesso. Pode demorar um bocadinho mais de tempo, pode demorar mais 1 hora ou mais 2 horas, mas tipicamente conseguimos ultrapassar, até porque neste momento já trabalhamos com a maior parte dos ERPs. Mas já agora, não só ERPs da área contabilística, mas também dos recursos humanos. Não dizendo aqui marcas, mas praticamente todas as marcas existentes em Portugal, e até outras que têm pouca presença em Portugal. Ok, por exemplo, Workday não é tão comum, mas Primavera, Sage, PHC, Factorial, uma vez mais nas áreas de RH, são ferramentas que nós, e SAP, trabalhamos com bastante facilidade. ok, obrigado.
E pronto, se não houver mais questões, foi aqui mais uma sessão de 45 minutos dedicada à arte do possível da inteligência artificial, neste caso para a área da contabilidade, para desenvolver software, para desenvolver automações. Nós somos a MarShot, estamos disponíveis para marcar uma reunião convosco, perceber os vossos desafios e garantir que não passam a maior parte do dia a fazer tarefas repetitivas e com pouco valor acrescentado, libertando o vosso tempo para algo de muito mais interessante, nomeadamente posicionarem-se como assessores da estratégia de negócio. Muito obrigado a todos e conto convosco no próximo webinar, na próxima semana. Obrigado.